duas granas. A gente tem, primeiro, o inquérito, César, ele é um inquérito extenso. Aliás, essa matéria, como você muito bem falou, essa matéria do Kleber Lourenço, mostrando que a irmã do sicário, né, tem várias conversas ali. Tinha medo, ali, gente, não tem santo nessa história, tá? Ela também, em vários momentos ali, pressiona os caras, fala que tinha informação para detonar a família inteira, não sei o quê. Mas chega num ponto, depois a gente vai falar sobre isso, a gente começa a entender porque que esse cara acabou tendo o fim que teve, né? E vamos assumir, por enquanto, que a Polícia Federal falou que ele tirou a própria vida na cadeia. Sim. A gente sempre falou aqui sobre isso. Por que esse cara... Porque, cara, a gente falou, ele poderia ficar 3, 4 anos preso, gente. Sim. Pera lá, a gente sabe como funcionam essas coisas. Entendeu? Ia ficar 3, 4 anos preso, faz uma delaçãozinha. O cara ganhava 1 milhão por mês do Vorcaro, do que a gente sabe. Depois sai da cadeia, esse dinheiro tá, sabe lá Deus aonde, vai ficar rico a vida inteira. Por que o cara entra na cadeia e poucas horas depois comete suicídio? Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Né? E por que fizeram um alerta para mim e pro César, logo depois que a gente publicou a entrevista do Matosinho, que a gente estava mexendo com máfia. Você lembra disso, né? Sim. Lembra disso? Eu até brinquei, porque a gente já está um pouco acostumado, né? Aí eu falei, não, mas tudo bem, cara, se vier processo e tal, não sei o quê, a gente toca a vida, né? O jogo é um pouco toca a vida, o jogo. E a pessoa falou, não é processo. Não é processo. Abre o olho. É outra coisa. Aliás, de processo a gente vai falar daqui a pouco. Acabamos de ganhar mais um do Ciro Nogueira. Vamos falar daqui a pouco. E aí, esse inquérito, o que ele traz que são coisas importantes? Como o César muito bem explicou, a gente trouxe aqui um depoimento, que é o depoimento do Mauro Matosinho. Até temos o trecho em que ele fala aqui do Ciro Nogueira, a gente pode mostrar daqui a pouquinho. Onde ele dá uma entrevista longa, extensa, tá no canal do ICL do YouTube. A entrevista está com mais de 1 milhão de visualizações, tem a entrevista original, depois a gente reprisou ela, tem os outros canais ainda, só a entrevista original no canal do ICL tem mais de 1 milhão de visualizações. Então espalhou como rastilho de pólvora aquilo. Aquilo era tão preciso o que o Matosinho falava, que assustou muita gente, que inclusive evitou falar de tão certeiro que estava aquele negócio. Lembro da reação do Ciro Nogueira, né? O que o Matosinho falou? Não, eu transportei uma sacola de dinheiro junto com o Beto Louco, eu era piloto do avião, deu prefixo da aeronave, documento de voo, tudo. A gente fez o trabalho de casa, tanto é que as decisões judiciais estão frisando, todas elas, é a terceira que a gente ganha já, todas elas estão frisando o trabalho jornalístico que a gente fez. Levei grana, tava o Beto Louco no voo, tinha uma sacola de dinheiro, não foi a primeira vez, depois o Matosinho falou ainda, levei grana para o Alcolumbre também. Foi o Matosinho que falou isso, colocou na rede social dele depois. Tinha mais gente nessa história. O Ciro Nogueira ficou maluco, ele fez um vídeo, né, me detonando, me acusando de trabalhar, né, eu adoro essa acusação. Porque ele tinha um programa na TV Brasil, com muito orgulho. Sou um defensor da TV pública e da comunicação pública, ao contrário de muita gente que até hoje não entendeu o papel da comunicação pública. Sou um defensor. Acho que a EBC tinha que ter um orçamento 6 vezes maior do que tem. Tinha que ter mais TV pública, TVE, TV isso, TV aquilo. Como tem na Inglaterra, na França. Na Europa o povo acha lindo. Exato. Sim. A pessoa vai morar na Europa, acha lindo que tem, né? Aqui no Brasil vira um problema, não entendo por quê. Então a grande acusação que o Ciro Nogueira fez contra mim foi trabalhar, né? Coisa que o senhor faz muito bem, aliás, Ciro Nogueira, segundo a Polícia Federal, para o Master, né? Então muito me orgulho de ter trabalhado para uma TV pública, de comunicação pública. Pediu para os ministros saírem do governo, que na época estavam no governo, culpou o ICL, chamou a gente de pistoleiro, né? E insinuou que a gente tinha feito a matéria a mando do PT. Quando, Vivi, a gente ficou quase 1 ano conversando com o Matosinho antes de fazer a entrevista. Inclusive tentando demover ele da ideia de falar. Porque é a nossa função também pensar na proteção da pessoa que está falando, né? Você tem certeza? Você tem certeza do que você viu? É isso mesmo? E o que a PF traz ontem? A PF traz ontem esse caso desse voo específico, fala que esse voo é um modus operandi porque a PF faz a correlação. Tudo isso está em investigação ainda, tá, Vivi? Isso, sim. A gente não sabe como vai terminar. Claro. A gente pode imaginar. Por isso eu tô com uma certa esperança no André Mendonça aí, né? A gente pode imaginar. Faz uma correlação entre a emenda master e o voo que o Matosinho falou na nossa entrevista. O que a PF coloca ali no documento? Teve a emenda master no dia X,
A emenda master é aquela que a PF já identificou que foi redigida no escritório do Vorcaro, foi enviada para o Ciro Nogueira depois, ou seja, o Vorcaro que tinha interesse no projeto de lei, passou por um escritório de advocacia dele. E ele mandou para o Ciro Nogueira protocolar. O Ciro Nogueira era despachante de banqueiro vagabundo. É isso que a PF está falando na investigação. Não tem denúncia ainda, não tem indiciamento. Então, só para deixar claro, está em investigação. Talvez, Vivi, seja tudo mentira. Seja tudo ficção. Porque o Ciro Nogueira conseguiu derrubar todos os processos contra ele até hoje na história. Sim. Então, ele é muito bom em ser inocente. O Ciro Nogueira é pentacampeão em inocência. Então eu vou imaginar que desse aqui ele vai se inocentar também. Agora, eu estou relatando os fatos. Se depois alguém quiser achar que o Ciro Nogueira é inocente, tudo bem. Estou relatando os fatos. E a APF fala o seguinte, 2 oportunidades que ela analisou de voos. Um é esse que o Matosinho deu entrevista pra gente. Que foi no dia 6 de agosto de 2024, esse voo que ele relata ter visto a sacola de dinheiro. Isso. E a emenda master foi, se eu não me engano, uma semana antes. Então, acontece a emenda master, que o Ciro Nogueira, com um texto redigido no escritório do Vorcaro, protocola um projeto de lei para aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para R$1 milhão. De 250 mil para R$1 milhão. Isso, o que bombaria ainda mais a fraude do Master. Isso. E logo em seguida a PF fala, logo em seguida a gente vê que tem esse voo desse piloto que ele fala que levou essa grana. Então isso está no inquérito. Sim. Tá? Está no inquérito. Como suspeita. Como suspeita. E por que a PF suspeita que esse era o modus operandi? Porque tem um outro caso. Qual que é o outro caso que a gente não sabia? Um caso novo que vem à tona. 1 ano depois, tem uma mensagem do Vorcaro para o Zetel. Não sei se a gente tem o print dessa mensagem. Essa mensagem mostra o seguinte. Temos que pagar aqui, ó. Aqui, ó. Fabiano Zetel e Daniel Vorcaro falando, tá? Isso aqui é 1 ano depois do voo do Matosinho. Coincidentemente, é o mesmo 6 de agosto. Só que o 6 de agosto da matéria da entrevista do Matosinho, que ele voou com o Beto Louco, é 24. Isso. Esse aqui é um 6 de agosto de 25, tá? Isso. 1 ano depois. 1 ano depois. Resolve... Eu tô meio cego, gente, porque eu tô meio cansado, tá? Resolve Ciro e Galerias hoje. Manda agora lá. Diz o Vorcaro. O Zetel fala, ok... Se conseguir tempo, me ajuda com a Adriana. Ted não veio. E aí embaixo tem a conversa que nos interessa. O que o Daniel Vorcaro fala para ele aqui, ó. De quanto é? E aí o Zetel manda uma espécie de contabilidade, de contas a pagar. Galeria, não sei o que. E aí embaixo tem espécie, Ciro. 350k. Antes tem ainda nota Ciro mais impostos 2. Nota Ciro mais impostos 2. E aí espécie Ciro... 350k. E aqui embaixo, tá indo parte. Paga 7,5 e Ciro, diz o Vorcaro. 7,5 é galeria. 7,5 é galeria. Então, o Zetel manda as contas a pagar e o Vorcaro fala, paga essa aqui de cima e paga o Ciro. Isso. 350 mil em espécie. O que acontece nesse dia que a PF identificou? Um outro voo do mesmo avião com o mesmo piloto para o mesmo destino. Então, vamos lá. 2024, Mauro Matosinho relata ao ICL que voou para Brasília com um Beto Louco, levando uma sacola que, segundo ele, era habitual na empresa que ele trabalhava, que essas sacolas transportava-se dinheiro. Eles tinham que cuidar, tinha um protocolo, pegava a sacola, botava no banheiro do avião. Quando saía todos os passageiros na aterrissagem, ele pegava a sacola, colocava em cima das poltronas do avião, vinha uma pessoa de fora, pegava esse dinheiro, colocava no carro das pessoas que estavam desembarcando em Brasília, no terminal executivo, onde não há quase nenhum controle, nenhum rastreio, porque são terminais feitos para ricaços e bandidos viajarem. Catarina, por exemplo. Exato, como o aeroporto Catarina aqui em São Paulo, às vezes ricaços, às vezes bandidos ricaços e às vezes ricaços bandidos, né? E levava essa grana. 1 ano depois, a PF descobre essa conversa e nesse mesmo período tem um outro voo para Brasília, no mesmo avião, no mesmíssimo avião, do mesmíssimo prefixo. Quem está pilotando o avião? Mauro Matosinho, o mesmo piloto. Então, qual é a desconfiança da Polícia Federal, que é uma lebre que o Matosinho já levantou lá atrás?
parte das propinas do caso Master e eventualmente de outros casos é pago como? Transporte em jatos privados que trafegam pelo país em terminais executivos, onde, por exemplo, o senhor Hugo Mota e outros passageiros de voos do próprio Vorcaro chegam ao Brasil no Terminal Internacional do Catarina e fazem o que ele via. A gente mostrou a foto, né? Passam as malas do lado do raio-x. Isso. Então, esses terminais privados de aviação são portos francos para você que tem condição de voar, fazer o que quiser. Então, resumidamente, a PF, ela, como hipótese de investigação, tá? Porque quero acreditar que Ciro Nogueira seja inocente. Como hipótese de investigação, ela mostra o caso de 24 e um novo caso de 25. Sim. O caso de 24 é o que nós revelamos aqui. O caso de 25 é um caso com a mesma aeronave, mesmíssima aeronave, mesmo prefixo, mesmo carro, tá, gente? Mesmo avião, mesmo. O mesmo piloto, a mesma empresa aérea Transportes Aéreos Piracicaba. Isso. A PF identifica que o Vorcaro tem o contato de quem no seu próprio telefone? Epaminondas, que é quem? O dono da Transportes Aéreos Piracicaba. E com o relato dele desse transporte de dinheiro em 24, a PF, como hipótese investigativa, coloca, olha, acontece isso, tem um jatinho voando para Brasília. Acontece isso, tem jatinho voando para Brasília. Isso. Acontece isso, tem jatinho olhando para Brasília. Tem alguma coisa nesses jatinhos, meus camaradas. Então, essa é a história que trouxemos ontem, tá, Vivi? Certo. E nesse relatório da Polícia Federal é citada essa reportagem, essa entrevista do Mauro Matosinho. Então, eu queria até aproveitar para relembrar, tá? Essa entrevista foi a primeira que a gente mostrou em setembro, onde ele fala sobre esse voo do dia 6 de agosto de 2024, que o Demore acabou de relembrar a gente aqui. Então, vamos acompanhar juntos mais uma vez. Num voo em agosto do ano passado, Roberto e as pessoas que o acompanhavam corriqueiramente, funcionários da empresa, diretoria, etc., portavam uma sacola de papel. Aquela sacola de papel me foi apontada por pessoas da empresa como uma sacola que deveria ser especialmente cuidada. E esse tipo de comunicação se dava para que nós entendêssemos que ali continha dinheiro. Você fez um vídeo dela que você nos mostrou, é esse dia, dessa sacola. Isso, eu fiz aquele vídeo no intuito de demarcar que eu não estava maluco. Mesmo o vídeo não tendo filmado o conteúdo da sacola, é muito fácil perceber a largura da sacola, a altura do que estava dentro da sacola, o volume de peso daquilo. Você chegou a palpar a sacola também? Eu palpei a sacola, eu levantei a sacola, inclusive fui eu quem tirou a sacola do toalete e coloquei na área dos passageiros no avião. E era, evidentemente, um bloco de alguma coisa deste tamanho, por este tamanho. Nesse voo específico, quem estavam era o Roberto Leme e funcionários da empresa que estavam frequentemente voando conosco. No momento do desembarque em Brasília, eu ouvi o Roberto Leme dizendo que, na verdade, perguntando se estava tudo certo com o Ciro, se o Ciro já estava os aguardando. A forma que ele se referiu foi o senador Ciro. Entendi que se tratava do único senador de nome Ciro. Eles, evidentemente, estavam programando um encontro com o senador Ciro e, no momento de retorno, é comum o motorista avisar a equipe de coordenação de voo da Táxi Aéreo Piracicaba que os passageiros estão a caminho. E quando eu recebi essa informação, me foi dito que eles estão saindo do Senado agora. Essa sacola que você se refere, o que aconteceu com ela quando as pessoas saíram do avião? Um dos funcionários pegou a sacola em mãos e entregou para o Roberto. Essa sacola de dinheiro seria entregue para o Ciro Nogueira. Bom, a gente tem o Ciro Nogueira sendo citado nessa entrevista com o Matosinho, e aí a gente estava lembrando aqui enquanto a gente assistia que até então também a gente tinha prints que foram obtidos pela Polícia Federal falando senador. Agora a gente tem um nome do Ciro, né? Aí, ó, diligências policiais lograram identificar a matéria jornalística, que é do ICL, depois é citado, né, mais abaixo, por meio da qual ele relata que o Mauro Capucci Matosinho, ex-funcionário da Táxi Aéreo Piracicaba, que era a dona da aeronave prefixo PRS-MG, essa aeronave, eventualmente, e outras,
Também na entrevista do Matosinho ele fala que o dono real beneficiário oculto é quem? Antônio Rueda, conhecido dentro da empresa como Ruedinha, e que em determinado momento estava chovendo dinheiro na táxi aérea Piracicaba e que precisavam dar um jeito de comprar aviões e inclusive viajam para fora do Brasil para fazer um test drive num dos aviões mais caros do mundo, o Gulfstream, conhecido como a Ferrari dos ares. Isso está tudo na entrevista do Mauro Matosinho. E aparentemente está tudo andando, Vivi. Né? E aí cita abaixo, no voo com o Roberto Leme, que é o Beto Louco, Ciro Nogueira, estava certo que os Ciros estavam aguardando, fala do prefixo da aeronave. Ainda há demais, e aí o que a PF descobre que a gente não sabia? No celular do Vorcaro, demonstram o uso pelo Vorcaro da mesma aeronave que o Matosinho voava, prefixo PRS-MG, para viagens do seu interesse. E aí mostra essa história que a gente contou antes. Então, de novo, é hipótese investigativa. Tá andando. Pode ser que não dê nada, Vivi? Pode ser que não dê nada. É responsabilidade nossa? Não. Nem de longe. Nem de longe. Eu não sou juiz, eu não trabalho na PGR, eu não me chamo... Não tem força de polícia, nada disso. Eu não sou polícia, eu não sou diretor-geral da Polícia Federal, né? Eu não sou o ministro André Mendonça, nem o César. A gente tem um limite do que a gente faz. Investigação jornalística não se faz porque a gente não pode fazer com quebra de sigilo. Nós não temos o poder para isso. Nós não teríamos como saber, na entrevista do Matosinho, que o Vorcaro tinha o celular do dono da Transportes Aéreo Piracicaba no seu celular, porque eu não posso quebrar criptografia de celular alheio, não posso fazer isso, não posso nem pedir, porque seria crime se eu pedisse, né? Imagina a gente pedir para alguém, você não consegue invadir lá, que é a armadilha que tentaram nos colocar durante a Vaza Jato e o Moro queria nos prender com isso. Com isso. Ele queria criar uma armadilha de modo que a gente tinha pedido para o Walter Delgatti entrar nos celulares. E isso seria um crime. Sim. Acontece que isso não aconteceu. Aliás, a gente teve que sumir do Rio de Janeiro durante vários dias, na época que segundo o nosso advogado, o Dr. Rafael Fagundes, que aliás hoje é advogado aqui do ICL, brilhante advogado que trabalha com imprensa, sempre brincava com a gente. Prefiro cliente foragido em local incerto do que preso, né? Então, era a armadilha que queriam pegar. A gente não pode fazer nada disso, não pode pedir essas coisas. E veja até onde chegamos com essa história. Então, Vivi, vamos acompanhar. A escalada é longa. A gente tem os vídeos agora também do André Mendonça para ver como isso tudo aqui está batendo no STF. Né? Eu acho que a gente tem que ir para esse caso, que é assim, tem uma coisa que liga a outra. Tem isso que aconteceu, tem as matérias do Kleber que eu vou sugerir que as pessoas leiam, porque eventualmente não vai dar tempo da gente falar tudo aqui, principalmente essa do Sicário, mostrando as mensagens da irmã do Sicário, que explicam ali por que o cara resolveu se matar, gente. Por que um cara, tá na capa do ICL, né, a matéria, por que alguém... Aí, ó, irmã do Sicário relatou ameaças com fuzis e culpou o Vorcaro pela morte do operador. PF registra que irmã de Felipe Mourão relatou ameaças de morte e afirmou que Henrique Vorcaro temia informações encontradas no iCloud do operador. O que a gente se perguntou na época? Vamos tirar a teoria da conspiração e vamos assumir. Esse cara se matou, beleza? Vamos assumir. Dizem até que tem vídeo da cela e tal. Ninguém sabe, ninguém viu por enquanto. Mas se tem. Vamos ver, vamos esperar, né? Por que alguém no Brasil, Vivi, todos os caras do golpe de Estado foram presos? Vamos lembrar todo dia que o Bolsonaro está em casa, gente. O Bolsonaro está em casa, cara. O Bolsonaro é o chefe maior de uma quadrilha que atentou contra a democracia brasileira, planejando matar o presidente, o vice e o Alexandre de Moraes. O Bolsonaro está em casa. Com fortes indícios de que estava armado. Aliás, a gente vai falar sobre isso também nessa edição. Isso. Por que o Sicário poderia imaginar que ia dar problema para ele? Ele podia ter problema, ele podia ficar 2 anos preso. 3, 4, 5. Assim, ó, se fosse num grau que pegasse as informações dele, que tem ameaça, tem coação, tem extorsão, tem um monte de coisa lá, tá? Vá lá. Pegasse a pena máxima no Brasil, ia ficar quantos anos preso efetivamente? 8, 9, 10, que fosse. O cara é milionário. Quanta gente já puxou cadeia aí? E aí tem os 10 anos preso, aí faz uma delação, Vivi. E aí faz que nem o Mauro Cid. Sai com uma condenação abaixo de 4 anos, não perdeu nem patente militar, nem aposentadoria. Vamos lembrar que o julgamento do golpe, muitas vezes, muita coisa deu em festa. Ó. Tá aqui, ó. Onde é que tá esse cara aqui? Tá em casa.
Tá em casa, tá vendo a Copa. Gente, o Bolsonaro tá hoje sentado em casa, comendo pipoca, tomando cerveja, vendo a Copa. Tá? Então, muito longe de ser uma prisão, muito longe de ser uma punição, muito longe. Por que o cara vai preso e se mata? Leiam a matéria do Kleber para ver como o jogo era pesado. Sim. O cara possivelmente se matou porque você não sabiam que iam matar ele, a irmã, a mãe, o cachorro, a galinha, o papagaio. O sacrifício. Foi. Então vou eu. Sim. Né? Porque a irmã já estava ali sendo ameaçada. Sim. Já estava envolvida, né? E aí a gente sai disso e esse caso vai para onde? Vai parar no STF. Sim. E aí no STF nós estamos tendo alguns embates que estão mostrando o caminho que alguns ministros querem tomar.